viajantes da vida! Você é supersticioso? Você é supersticiosa? Tem aí um amuletozinho? Tem uma fitinha do Senhor do Bonfim pendurada em algum lugar? Não se preocupe. Eu não vim aqui pedir a você para jogar isso fora. Nós hoje vamos fazer reflexões com Allan Kardec e com os amigos espirituais. Porque muitas vezes, até espíritas, vemos criaturas ainda apegadas a coisas materiais, como se essas coisas materiais fossem capazes de ter um poder mágico sobre os espíritos. E não tem, essa é a questão. Ah, mas eu gosto, é uma medalhinha. Não tem problema, você vai crescendo e amadurecendo, compreensão da doutrina espírita, até entender que não tem que se desfazer disso no sentido afetivo. Foi um presente de alguém, foi o carinho de alguém, representa o carinho de alguém, mas não vai mais ver essas coisas como um objeto mágico. E olha que coisa estranha, até mesmo coisas espíritas e algumas criaturas pouco esclarecidas têm tratado equivocadamente como se fossem amuletos. Eu ainda me lembro, quando eu era bem mais jovenzinho, lá na faixa dos 20 anos, na casa onde eu comecei a minha educação mediúnica, numa reunião, o dirigente da reunião, o dirigente que precisava de esclarecimento, começou a comentar a respeito do poder do Evangelho, do quanto o Evangelho segundo o Espiritismo tinha realmente uma capacidade grande de transformação. Até aí, estou de acordo plenamente. Estou de acordo plenamente. O conteúdo que está no Evangelho segundo o Espiritismo é excepcional para a nossa transformação. O problema é quando ele veio depois. Pois é, tive uma vez uma visita de uma pessoa, ela entrou em transe, era um espírito perturbador. Na hora que eu peguei o Evangelho segundo o Espiritismo, encostei no peito dessa pessoa, o espírito foi embora. Olha como o Evangelho tem esse poder. Aí eu pensei assim, ai meu Deus! É melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Mas é a única coisa que eu devia pensar. Esta criatura devia estudar um pouco mais. Devia, pelo menos, estudar o Livro dos Espíritos, que é a nossa base, meu Deus do céu. Vamos entender um pouquinho a respeito disso, para que a gente não fique depois fascinado, encantado com ideias de objetos, de coisas. Não tem o nosso oratório espírita, o nosso cantinho mágico espírita, os nossos objetos espíritas. Muitas aspas aí, tá? Que sejam de um poder grande que a gente confia. Olha só o que Kardec pergunta aos benfeitores espirituais na questão 553 do Livro dos Espíritos, quando ele está tratando exatamente dessa influência recíproca entre o mundo material, o mundo espiritual, a ação dos espíritos sobre a matéria. E aí vem uma pergunta que é clássica para nós, para a gente poder começar a desmistificar os amuletos, os patuás e assim por diante. Olha só que interessante. Qual pode ser o efeito das fórmulas e práticas mediante as quais certas pessoas pretendem dispor da vontade dos espíritos? E eles respondem, o de torná-las ridículas se procedem de boa fé. Em caso contrário, são tratantes que merecem castigo. Então, o amigo espiritual, se vocês estão vendo ali, ele foi bastante firme com Kardec. Aqueles de nós que ainda temos a inocência de acreditar que um objeto material, que um colar, que uma medalhinha, que uma fitinha, que uma vela podem atrair os espíritos, podem envolver ou submeter os espíritos à nossa vontade, se eles fazem isso de boa fé, crendo, estão iludidos, estão passando papel de ridículos, papel de bobo, porque normalmente são espíritos atrasados que estão envolvidos ali. Mas se são criaturas que usam isso para iludir os outros, para dar aos outros uma falsa sensação de que com aquele objeto que foi encantado, que foi benzido, aquela pessoa vai se sentir melhor, vai se sentir mais segura, e algumas vezes isso envolve até dinheiro, envolve até cobrança por esses objetos, essas pessoas, como diz ali o Espírito, elas merecem castigo. Não vai ser castigo nosso não, tá? Ninguém vai pendurar essa pessoa num tronco e dar-lhe uma chicotada. Nada disso. Mas como eles se envolvem assim, dessa forma inferior, como eles mercadejam com os valores da alma, certamente vão atrair espíritos atrasados para junto deles. E é exatamente nesse sentido que o benfeitor espiritual continua a resposta dada a Kardec. Porque olha só, se são pessoas que passam ridículo porque acreditam ou que são enganadoras, afinal de contas, qual é a função do objeto? E aí os espíritos continuam.
não há nenhuma palavra sacramental, nenhum sinal cabalístico, nenhum talismã que tenha qualquer ação sobre os espíritos, porque estes só são atraídos pelo pensamento e não pelas coisas materiais. Aí é que a gente pode já responder à pergunta do título desse curta. Não é? Perdi o meu patuá, vou ter 100 anos de azar? Não, não vai. Porque não é o patuá, não é o amuleto que faz você ter sorte ou faz você ter azar. Por isso que é perigoso acreditar que essas coisas têm poder encantador. Porque a hora que você perde, a hora que você não tem mais, a hora que a gente não tem mais o objeto material, a bengala material, para se escorar achando que os espíritos estão protegendo a gente por causa da bengala material, a gente se sente desprotegido. Se sente desprotegido e se sente, de certa forma, muito desamparado. Aí acaba fazendo bobagem. Então, o que conta é ali, são os pensamentos. Os espíritos só são atraídos pelo pensamento. Coisa material não tem razão de ser nenhuma. Ah, mas olha só, dizem algumas pessoas, foi o guia da nossa casa que recomendou que cada um tivesse um evangelho aberto dentro do carro. Vai pegar sol. É ótimo se você pegar o evangelho que está aberto dentro do seu carro e antes de sair dirigindo, ler um pedacinho e fizer uma reflexão. Mas ter o evangelho só por ter aquele livrão bonito, só por ter em cima de um móvel dentro de casa, isso não vai trazer proteção dos espíritos para nós. Não vamos iludir. Mesmo que tenha sido um guia que disse, esse guia está precisando voltar para o Detran lá no mundo espiritual para tirar a carteira de novo, porque já passou dos 20 pontos de multa, uai. Então é importante. E aí Kardec, sabendo disso, sabendo então que no seu tempo isso era comum, e é comum ainda hoje, pelo menos em outras fileiras que não da doutrina espírita, é comum que espíritos recomendem o uso de objetos, ou de frases, ou de repetições de orações, ou de mantras, com um sentido mágico, com um sentido de atrair os espíritos, de conquistar a vontade e as benesses dos espíritos. Kardec pergunta, na subpergunta 553A, olha só. Mas alguns espíritos não têm ditado eles próprios fórmulas cabalísticas, não é? Não são os espíritos que estavam dizendo? Não eram eles que diziam que eu devia pegar o livro, que eu devia usar o patuá, que eu devia pendurar a fitinha lá no retrovisor do carro? Porque isso ia dar proteção, isso ia aumentar a proteção. Gente, olha só, botar uma fitinha no retrovisor do carro para aumentar a proteção. Vamos recomendar o seguinte, a fitinha é cultural, tem a ver com visita à Bahia, tem a ver com o Senhor do Bonfim, beleza. Mas ela é uma manifestação de cultura, não necessariamente um amuleto. Tem que tomar cuidado com isso. Não vai ser a fitinha que vai impedir de um caminhão bater em você se você estiver dirigindo mal. Então fica atento a isso. E aí os espíritos respondem para Kardec. Sim, tendes espíritos que vos indicam sinais, palavras estranhas, ou que vos prescrevem certos atos, com a ajuda dos quais fazeis o que chamais conjurações. Mas ficais certos de que são espíritos que zombam de vós e abusam da vossa credulidade. Então esse que é o problema. Com que espíritos, ou que espíritos estão recomendando usar amuletos? Que espíritos estão sugerindo me apegar a uma fórmula? São espíritos atrasados, na maioria deles brincalhões, zombeteiros, que aproveitam a inocência da gente. Lembra aquela inocência lá que nos faz passar ridículo? Pois é, que aproveitam a nossa inocência para nos iludir, para debochar de nós, para nos enganar, como está escrito ali. Então, são os espíritos dizendo, não quer dizer que agora você vai pegar tudo que você tem aí de seus amuletos afetivos e jogar fora. Mas entenda, vá desmistificando seus amuletos, seus livros encantados, suas frases encantadas. Não tem nada disso, é o pensamento que conta. Uai, mas se é o pensamento que conta, vai que eu, olhando para determinada medalhinha, olhando para o amuleto, pensando que aquilo tem um poder, eu concentro meu pensamento e faço acontecer. Pode acontecer assim, não é? Allan Kardec também se interessa por essa ideia de transformar o amuleto, de transformar aquela fórmula num meio de concentrar os pensamentos. É a questão 554, em que ele vai perguntar aos amigos espirituais assim, na lata, olha só. Aquele que, com ou sem razão, confia no que chama virtude de um talismã, não pode atrair um espírito justamente por essa confiança, visto que nesse caso é o pensamento que age, não passando o talismã de um sinal que apenas o auxilia a conduzir o pensamento. Não tem toda a lógica essa pergunta do Kardec? Deixa ela aqui, porque ela tem toda a lógica.
É mesmo, é o pensamento. Mas, algumas vezes, nós, principalmente nós aqui ocidentais, tão desconcentrados, né, tão aliados, assim, tão dispersos em um monte de coisa, nós não temos muita força de concentração. Então, olhar para um objeto, olhar para uma vela acesa, olhar para um livro aberto diante de nós, mesmo sem ler, pode concentrar o meu pensamento e com esse pensamento focado no objeto, eu atrair os espíritos para eles me ajudarem? Isso pode acontecer, a gente tem essas observações. E aí a resposta dos espíritos é afirmativa, mas com cautela. Olha que interessante. É verdade, mas a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e da elevação dos sentimentos. Vou fazer uma pausa aqui. Olha só que interessante, a natureza do espírito atraído depende da pureza da intenção e dos sentimentos. Então, se eu vou usar lá um patuá, um amuleto, eu quero proteger meu carro, mas você não está apegado ao carro? Eu quero que a minha casa seja privada, poupada dos ladrões, então vou pendurar lá a ferradura para trazer sorte. Mas você não está pensando só na casa? E o nosso lado espiritual? E o ser espiritual que nós somos? Então é essa que é a questão. O amuleto, essas coisas materiais, né, os talismãs, eles acabam funcionando como uma ligação com o mundo material. Eles nos aprisionam as coisas de interesse material. E é isso que o Espírito vai dizer, olha só. Ora, é raro que aquele que seja bastante ingênuo para acreditar na virtude de um talismã não tenha um objetivo mais material do que moral. Em todo caso, essa crença denuncia uma pequenez e uma fraqueza de ideias que favorecem a ação dos espíritos imperfeitos e zombeteiros. Salve Allan Kardec nesse momento, né? Porque os espíritos trazem uma resposta que é extremamente confortadora. Então presta atenção aí. Você que ainda tem suas medalhinhas, seu amuleto, suas formas de agir exteriores, olha para essa resposta dos espíritos e vamos considerar passo a passo. O primeiro pedaço lá a gente até discutiu, que a função do pensamento em torno do amuleto, ela vai depender muito mais da intenção e dos sentimentos. A pureza do espírito que vai ser atraído. Então, você quer atrair espírito bom? Se desliga das coisas materiais, porque é o que ele diz ali, ó. Aquele que é bastante ingênuo para acreditar no valor de um amuleto, dificilmente vai estar pensando em pedir um amuleto para deixar de ser fofoqueiro. Fazer uma oração, concentrar o pensamento no amuleto para ser menos egoísta. Vai estar pensando em, eu quero ganhar um emprego, eu quero conquistar um carro, eu quero conquistar aquela pessoa para ser minha parceira, meu parceiro de vida. São coisas muito materiais, não são coisas morais. E aí vem a questão final ali que ele coloca. Em todo caso, a crença denuncia pequenez de ideias. Né? Aquela coisa de transferir responsabilidade. Esse é que é o perigo dos amuletos, dos talismãs, dos patuás. O perigo de transferir responsabilidade. Não transfira responsabilidade. Se as coisas vão mal na nossa vida, é porque nós sintonizamos com esses desajustes. Se as coisas vão bem na nossa vida, é porque nossos pensamentos e nossas ações levaram a essa consequência. Nós somos responsáveis. Não vai transferir para um amuleto. Então vamos de novo, encerrando já esse curta, para ele ficar curto mesmo, e a Fernanda não brigar comigo, que a gente entenda, amuleto não serve para nada. Se você quer usar de enfeite, se você quer ter um livro bonito, beleza, mas leia o conteúdo do livro. Né? Ou então entenda a medalhinha como uma obra de arte, se for mesmo uma obra de arte. Tá? Não imagine que aquilo tem mais poder do que o seu pensamento, do que as suas ações, do que a nossa transformação interior para sintonizar com o bem, para atrair os bons espíritos para junto de nós e aí garantir a proteção que a gente está buscando, gente. Essa é a questão mais importante. Então, passa adiante aí essa ideia. Não se apegue, não precisa imaginar que a gente veio aqui dizer que quem está usando amuleto é atrasado. Só é, como os espíritos dizem ali, inocente, ingênuos de acreditar que coisas materiais podem ter influência sobre os espíritos e fazer que eles nos beneficiem. Essa é a questão, fazer que os espíritos nos beneficiem. Porque nós temos um amuleto, a hora que o amuleto for perdido, a hora que o amuleto desaparecer, a hora que o amuleto desgastar e se estragar, eu vou me sentir desprotegido. Então a gente tem que confiar mais no próprio pensamento, confiar mais na própria transformação para nós alcançarmos esse estado de bem-estar. Se você gostou dessas reflexões, vai lá e estuda de novo no Livro dos Espíritos estas questões e aproveita para se inscrever aqui no nosso canal,
acionar o sininho para receber as notificações. Aproveita que gostou, pega o link, passa para os seus conhecidos, coloca nas suas redes sociais para a gente levar essa mensagem mais longe e ter menos espírita místico e supersticioso por aí. E aproveita também para deixar o seu like se você gostou. Se não gostou e acha que tem que continuar com o amuleto, pode falar aí com a gente, pode descer o sarrafo até, mas dá uma explicação doutrinária também por que você quer seu amuleto, tá bom? E, por favor, deixa o comentário. Faça esse comentário para a gente poder saber como é que o nosso trabalho está chegando até você. Um grande abraço, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo vídeo!